Pessoal, tudo bem? Bem-vindo à segunda aula do curso de preparatório para o Enem, tá? Queria primeiramente, eu sou o Thiago Antunes Haxman, estudante da Uninter. Esse é o meu estágio obrigatório, tá? Tô fazendo um curso de Enem e essa é a segunda aula, tá? Só queria me desculpar no começo, porque acho que eu errei ali no final do outro vídeo, onde eu tava falando que a área tava falando do volume, né? E entretanto eu acabei falando área ali no final. Mas a gente vai retomar ali a geometria espacial nessa aula, tá? Vou falar um pouquinho sobre a geometria analítica, tá? E falar alguma coisa sobre razão e proporção, beleza? Então, acompanhe o vídeo aí e espero que agregue aí o conhecimento a vocês, beleza? Então vamos lá pro vídeo. Obrigado. Bom, pessoal, como eu estava falando, na última aula ali, eu dei uma pequena gafe ali no final, né? Eu tava falando de volume, entretanto eu acabei com área, mas não tinha nada a ver, tá? Então, só pra gente pensar aqui, um cilindro, por exemplo, tá? Tá aqui representado. Temos aqui a sua altura, o seu raio, tá? Então, quando a gente quer achar, por exemplo, o volume, tá? Ele vai ser a área da base vezes a altura, tá? Se a gente pegar esse cubo aqui, ou um paralelogramo, um paralelepípedo, né? O volume vai ser a área da base vezes a altura, tá? Então temos a base aqui, a gente vai pegar essa área, como a outra área de cima é igual, a gente multiplica pela altura. Mesma coisa aqui. A gente tem uma área da base que na verdade aqui é um círculo, né? É a área da base vezes a altura, tá? Para saber o volume, beleza? Então, por exemplo, se eu tenho aqui, eu sei que a área da base é um círculo do cilindro, né? Então, V, nosso volume, será π r ao quadrado vezes a altura, beleza? E aqui, no nosso paralelepípedo, nosso cubo, né? A área da base é o quê? É base vezes altura, né? É essa área aqui, tá? Base vezes essa lateral aqui, né? Vamos chamar de L de lateral, tá? Base vezes a lateral vai dar essa área. Eu multiplico pela altura, beleza? Isso é o volume, tá? Agora, se a gente for falar de área, recapitulando aqui, se a gente quiser fazer a área, por exemplo, a área do cubo, né? Se é um cubo, a gente sabe que todos os lados são iguais, né? Esse lado, a altura e a base é do mesmo tamanho, tá? Então concorda comigo, se eu tirar a área disso aqui, dessa base, tá? Eu vou ter um valor, tá? A área da base vai ser L vezes L, ou L ao quadrado, beleza? Entretanto, a gente tem quantas faces, né? Se for um cubo, temos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, né? Concordam comigo? Então basta o quê? Basta a gente multiplicar por 6, tá? Então a área é L ao quadrado vezes 6, tá? A gente já acha a área não da base, né? Na verdade, a área total. Vou por aqui embaixo. Ó, área total. Então será 6 vezes o lado ao quadrado. Certo? De boa, né? E o volume, lado vezes lado vezes lado. Tá? Se for um cubo. Se for um paralelepípedo, né? Tá? Aqui meio rápido, tá? A gente não perdeu muito tempo. Vai ser aqui, ó, base, tá? Temos esse lado aqui que eu posso chamar de Bzinho, tá? Vou tirar essa área aqui primeiro, tá? Aqui desceu, aqui vem pra cá, aqui vem pra cá, tá? Vou pegar essa área aqui, ó. Então eu vou fazer a área da base é igual ao Bzão aqui vezes o Bzinho, tá?
E depois para a área total. Aqui é 6 vezes o lado. Aqui para a área total, tá? Vou ter que pegar essa área desse quadradinho e dos outros retângulos, tá? Então é assim. Se eu tenho esse daqui, eu tenho dos lados, né? Nesse caso, se a gente considerar que aqui vale Bzinho, aqui também vale Bzinho, tá? Então a área total vai ser a área da base 2 vezes, nesse caso, seria essa área aqui, tá? Vou fazer aqui, vou fazer de pé para ficar mais visível para você. Ver se consigo aqui. Eita, dizendo bem. Tá? Ver se a gente consegue visualizar assim melhor. Tá? Então aqui, a área da base é esse B aqui, esse lado, vezes esse, tá? É a área da base, tá? Então a área lateral, a gente pode pegar aqui a área lateral sendo 4 vezes esse Bzinho aqui, tá? Vezes a altura, tá? Olha lá, se a gente pegar aqui essa altura, nossa, comprei a caneta hoje e não funciona. Pegar essa altura aqui, fizer B vezes H, vai dar essa lateral. Concorda comigo que eu tenho 4? Tá? Então eu faço 4 vezes o Bzinho vezes a altura, beleza? Aqui é um quadrado. Então aqui, ó, se a gente considerar um quadrado, isso aqui é um Bzinho também. A área da base, nesse caso eu vou mudar aqui, tá? Para ficar mais visível. É base vezes, basinha, Bzinho vezes Bzinho. É esse vezes esse, tá? Para a área total, concorda comigo que vai ser a área lateral, a área toda lateral que a gente achou, tá? Mais essa área da base e a área da base superior, tá? Então 2 vezes a área da base. Beleza? Então se a gente souber a área lateral, somar com a área da base, a gente encontra a área total, tá? Tem outras maneiras de ver. Por exemplo, aqui no cilindro já é um pouquinho diferente, tá? A gente pode pegar aqui, ó, a relação, tá? A gente pegou a área da base, né? A área da base é igual a área de um círculo. Então, πr ao quadrado. Beleza? Essa é a área da base. A área da lateral. Se a gente planificar, eu vou apagar essa parte aqui, tá? Qualquer coisa dá um print aí, tá? Só para explicar aqui o do cilindro. Se a gente planificar esse cilindro, a gente vai ter aqui um círculo, tá? Vai ter um retângulo, tá? E outro círculo. Eu peguei e tirei essa tampa de cima como se fosse uma latinha, tá? Como se fosse uma lata de refrigerante. Tirei a tampa, tirei a base, tá? Cortei aqui na sua geratriz, tá? Que é essa lateral aqui, todos os segmentos que vão daqui da base superior da base inferior, a gente chama de geratriz. Cortei e abri, tá? Ele vai formar isso aqui. Beleza? Então, quer dizer, a área da base tá aqui, né? A área da base. Tá? Aqui também tem a área de uma base, né? Concorda comigo? E aqui virou um retângulo, tá? E qual é a medida desse retângulo? A gente tem essa altura, tá? Que tá aqui representada. Claro que não tá proporcionalmente certinho, beleza? Só que aqui, se a gente desenrolar aqui, se a gente pegar um barbante aqui, colocar nesse círculo e desenrolar, vai dar essa medida. Concorda comigo? Então, a área lateral, vou chamar de AL, vai ser o quê? Se a gente tem um círculo, né? Se a gente pegar só a circunferência, só a bordinha dele, vocês lembram lá da fórmula? C igual a 2 π
R, não é? Que é a circunferência, é o comprimento da circunferência de um círculo, de uma circunferência, né? Comprimento da circunferência, tá? Então, a nossa base aqui vai valer o quê? 2πr vezes a altura, certo? Então, a gente vai pegar e vai copiar ali, ó. 2 πr vezes a altura. Pronto, achamos a nossa área lateral do cilindro, tá? Se atentem bem que o cilindro é uma das coisas que mais cai, tá? Cilindro e cone, tá? No Enem. E o... cai sempre alguma coisa de algum paralelogramo, um cubo, alguma coisa assim, tá? Para saber a área total, tá? Não basta a gente somar os dois. A gente vai ter a área da base mais a área lateral, tá? Mas como assim? A gente vai pegar primeiro a área da base, a gente tem que pegar duas, né? Que ela tem uma tampa aqui, né? Então 2πr ao quadrado, tá? Eu tô pegando aqui a área da base e tô multiplicando por 2, porque tem duas bases, uma em cima e uma embaixo, certo? E vou multiplicar por quem? Ou vou multiplicar não, desculpa. Vou somar com essa formulazinha da área lateral, tá? Então, a área da base e aqui a área lateral. Beleza? Então, se eu somar essa área com essa área com essa área, eu tenho a área toda desse sólido, tá? Então, eu vou pegar essa formulazinha. 2πr vezes o H. Agora, se a gente perceber bem, a gente tem 2πr aqui, tá? Eu não sei fazer chaves. E a gente tem 2πr aqui, tá? Então, a gente pode escrever essa fórmula da área total diferente. A gente pode pôr em evidência 2π vezes o R, tá? 2πr que multiplica quem? R ao quadrado é R vezes R, não é? Então, se eu multiplicar aqui, ó, 2 vezes o π vezes o R vai dar 2πr ao quadrado. Mais, tá? Que é daqui. E se eu multiplicar 2πr vezes o H, não é esse aqui? 2πr vezes H. Então, mais H, tá? Então, assim a gente tem uma forma mais reduzida. Eu acho até melhor para achar a nossa área total, tá? Então, a área total vai ser dada por essa formulazinha. 2πr que multiplica R mais H. Beleza? E o volume? O volume é igual. O volume eu já falei, né? O volume vai ser a área da base vezes a altura. O volume, então, a área da base, πr ao quadrado, que é um círculo, vezes a altura, tá? Certo? Então, tirando daqui, desse cilindro, tá? Reto aqui, a gente pode tirar uma outra relação. A gente pode tirar um outro sólido, né? Na verdade, que é o cone, tá? Então, se eu pegar um cone de mesma altura, tá? Peguei aqui um cone de mesma altura. Vamos supor que tá da mesma altura, né? Faz de conta que tem a mesma altura. E ele tem a mesma área, tá? Da base, tá? Se eu pegar esse cone de mesma altura e mesma base, se eu encher de água, tá? Eu vou precisar de 3 deles para encher esse cilindro, tá? Ou se eu encher de areia, eu vou precisar de encher 3 vezes
3 vezes esse cone para encher, como se eu tivesse aqui um cone de sorvete, tá? E tivesse a mesma altura do que um copo, tá? E o mesmo raio da base, a mesma base. Por exemplo, tem um copo aqui. Se eu tivesse esse copo aqui, tá? Ele tem esse raio, esse comprimento, tá? Tem um raio aqui. Se eu arranjasse um cone com a mesma abertura, tá? E a mesma altura, tá? E se eu quisesse encher esse copo, eu precisaria de 3, tá? De 3 cones para encher um copo desse. Então a gente conclui que para achar o volume... Essa caneta é muito ruim. Vou pedir meu dinheiro de volta. A gente conclui que o volume, tá? Desse cone, de mesmo H e mesmo raio, tá? É igual, tá? Faz de conta que tá tudo proporcional ali, tá? Tô desenhando a mão. Se vai precisar de 3 desse, então quer dizer que esse é 1/3 menor que esse. Concorda comigo? Então a fórmula base do volume, basta eu pegar esse aqui e dividir por 3, tá? Ou multiplicar por 1/3. Então do volume do cilindro, se a gente pensar que é a área da base vezes a altura, o cone de mesmo tamanho do cilindro, tá? De mesma altura e de mesma base, ele vai ter o mesmo πr ao quadrado, tá? Que é isso aqui, vezes a altura, que é a mesma, entretanto, dividido por 3, tá? Que eu vou precisar de 3 desses para poder encher um desse. Então ele vale 1/3, tá? Ou eu tô dividindo por 3, ou tem lugares que aparece assim, ó. Tem autores que escrevem assim, V igual a 1/3 de πr ao quadrado vezes h. É a mesma coisa, tá? Eu só simplifiquei. Já multipliquei esse 1 com todos os carinhos ali, porque tá tudo multiplicando, tá? 1 vezes qualquer coisa é essa mesma coisa, então eu divido por 3. Acho que fica mais simples assim, até da gente decorar. Beleza? Então, continuando. Esse também tem uma planificação, tá? Vou apagar essa parte do cilindro. Espero que vocês estejam copiando, tá? Para saber sua área, a gente precisa da sua planificação. Uma relação muito importante do nosso cone, vou desenhar ele aqui maior para a gente visualizar melhor, tá? Se a gente pegar aqui, ó, e traçar aqui uma reta aqui no seu centro aqui, pegando aqui seu raio, tá? O que a gente forma? Forma um triângulo retângulo, tá? Então disso aqui a gente pode ter uma relação muito importante às vezes para a gente achar, tá? A gente tem aqui o nosso raio, a gente tem essa altura e temos cada segmento desse que vai do vértice até um ponto da base, a gente tem a nossa chamada geratriz, tá? Beleza? Então temos a nossa geratriz. Dessa relação aqui, se o problema te dá, por exemplo, a altura e o raio, você consegue chegar na geratriz, tá? Que esse aqui não é um triângulo retângulo, a gente pode aplicar Pitágoras, tá? Então vai ficar g ao quadrado igual a h ao quadrado, que é um dos catetos, mais r ao quadrado. Geratriz ao quadrado, que é a nossa hipotenusa, tá? É igual a altura ao quadrado mais o raio ao quadrado. Beleza? Certo? Voltando na parte da área agora, tá? Temos a área lateral e temos a área da base. Então, se a gente pegar e cortar aqui na sua geratriz, fazer um corte aqui na geratriz aqui e abrir esse sólido, tá? E tirar essa tampinha aqui, né? Essa base, tá? A gente vai ter alguma coisa que vai ser mais ou menos assim, tá? Certo? Essa vai ser a sua planificação, tá? Aqui tem
um ângulo alfa aqui qualquer, beleza? Essa medida aqui mede G, tá? Essa medida aqui mede G. Que a gente cortou aqui essa geratriz e abriu, tá? Aqui a área da base é um círculo, tá? Certo? Então, a gente pode tirar as nossas fórmulas daqui. Beleza? Então, do volume a gente já sabe. A área da base é fácil, né? A área da base de um círculo é o quê? Pi r ao quadrado. Certo? A nossa área lateral vai ser o quê? Vai ser πr vezes a geratriz. Tá? A gente vai pegar πr, que é dessa relação aqui, tá? Com essa geratriz, tá? Eu não vou demonstrar porque senão vai tomar muito tempo, tá? E temos a área total. Então a área total, vou por aqui, a área total do lado, vai ser a área da lateral mais a área da base. Dessa vez uma área da base só, tá? Diferente do cilindro. Por quê? A área da base só tem uma, nesse caso, tá? Se a gente reparar, a gente tem πr aqui e πr aqui. Então já vamos simplificar essa fórmula. πr que multiplica r mais a geratriz, tá? Então essa é a fórmula da nossa área total, beleza? E nisso já se foram alguns minutos da minha aula, tá? Então daqui a gente encerra. Só vou falar daqui de pirâmide, tá? Como a gente viu o nosso cone, a pirâmide não é muito diferente, tá? Para saber o volume da pirâmide é a área da base vezes a altura, tá? Então, o volume de uma pirâmide, por exemplo, assim, uma pirâmide quadrangular aqui, tá? É a área da base, aqui temos lado e lado, tá? Faz de conta que tá igual, faz de conta que é um quadrado aqui, tá? E a gente vai fazer vezes o quê? Vezes a altura, né? A altura tá aqui, ó. Vem do vértice até o centro, tá? Até aqui o centro. Aqui a gente chama de H. É a área da base vezes a altura. Só que como ele tem bico, tá? É a mesma coisa do nosso cone. A gente divide por 1/3. Porque se a gente pegar um prisma, tá? De base quadrangular, a gente vai precisar de 3 carinha desse aqui para poder encher um, tá? De mesmo lado aqui, de mesma área da base, tá? Então o volume vai ser igual o do cone, tá? 1/3 vezes a área da base vezes a altura, tá? Nesse caso a área da base, a única diferença que a área da base não é um círculo, né? Então não é πr ao quadrado, tá? Então a gente vai ver a forma que tem e vai calcular aquela área da base, certo? Se a gente tem ali um quadrado de LL, né? Por exemplo, eu vou ter a área da base igual a L ao quadrado, tá? Se for um retângulo, é base vezes altura, ou base vezes base menor, né? Se aqui eu chamasse desse o nome de Bzão e Bzinho, tá? Aí vamos supor que aqui fosse 4 e aqui fosse 3, tá? Então o volume seria o quê? 1/3 de 4 vezes 3 vezes a altura, que é 3 também, não sei. Tá? 4 vezes 3, 12, tá? Aqui, ó, a gente já podia fazer assim, ó. Eu já posso cortar. Tá tudo multiplicando, né? Eu posso cortar um 3 desse com esse. Vai dar 4 vezes 3, 12. Tá? Esse é o nosso volume.
certo? Porque se eu multiplicar todos esses carinha aqui, depois eu vou ter que dividir por 3 na mesma, então eu já corto um desses 3 que tá multiplicando, tá? 4 vezes 3, 12. Então o volume é 12. Se fosse centímetros, seria centímetros cúbicos, tá? Que a gente tá 1, 2, 3. A gente tá multiplicando 3 grandezas, tá? A gente tá fazendo vezes 3. Ali os centímetros. Aqui vai ser 4 centímetros, 3 centímetros, 3 centímetros. Vai dar centímetros então ao cubo. Certo? Quis passar um pouquinho mais rápido essa parte, porque senão a gente ia demorar muito, tá? Deixa eu dar uma olhadinha se eu não esqueci mais alguma coisa. Do que mais cai assim no Enem, é isso, tá? Só para finalizar, a gente tem nessa parte de geometria espacial, a gente tem os polígonos, os poliedros, desculpa, poliedros, tá? Poliedros, tá? Todos esses sólidos que eu mostrei, todos não, né? Menos os que são sólidos de revolução, o cilindro e o cone não é, mas o cubo, qualquer um que tem ponta, sabe? Uma pirâmide, um cubo, um paralelepípedo são chamados de poliedros. Quer dizer o quê? Poli de muitos, né? E edros de faces, tá? Então só pra gente relembrar, por exemplo, voltando na nossa pirâmide, tá? Aqui que a gente fez. Tá? Vou fazer aqui mais ou menos. Tá? Então, para todo poliedro, tá? Poliedro tem vértices, tá? Ele não é redondo, não é um corpo redondo, tá? Então, para todos os poliedros, vale a relação de Euler, né? Tá? Então, relação de Euler. Tá? Mas não é todo, não, quer dizer, não é todos os poliedros, tá? Só os convexos. Então, vamos ver aqui em qual se aplica, né? Um poliedro convexo, alguns que não são convexos também ele dá. Mas, por exemplo, tem alguns que não dá essa relação de Euler, tá? Essa relação de Euler é o quê? É uma formulazinha, tá? De vértices menos arestas mais as faces tem que dar 2, tá? Então, se a gente prestar atenção aqui, esse pontinho aqui, ó, ele é o vértice, tá? Então, quantos vértices a gente tem? 1, 2, 3, 4 e um aqui em cima, 5, tá? Então, vértices igual a 5, tá? Quantas arestas nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arestas são esses segmentos de reta que vai de um vértice ao outro, tá? Então, temos 8. Arestas igual a 8. Beleza? E faces, quantas temos? Temos 1, 2, 3, 4 faces triangulares e uma face quadrangular, tá? Então, nós temos 4 com uma 5, tá? Então, faces igual a 5. Se eu aplicar isso daqui na fórmula, eu vou ficar com 5 menos 8 mais 5. Isso tem que dar 2. Então, se eu fazer 5 mais 5 vai dar 10. 10 menos 8 dá quanto? Dá 2. Tá? Então, para todo poliedro convexo, vale a relação de Euler, tá? Para alguns não convexos também, tá? Então, a relação de Euler é muito importante. Pode ser que caia alguma coisinha no Enem, tá? Ou em concurso. Só para relembrar aqui, esse da relação de Euler. Vamos lembrar o que é um poliedro convexo e um não convexo. Por exemplo, se eu tiver aqui um poliedro como essa figura aqui, tá? Por exemplo. Tá. Fiz bem feio. Eu quero
fazer do outro aqui, peraí. Aqui, vou fazer desse lado que é menor, fica mais visível. Tá? Então esse daqui é um poliedro convexo, esse é não convexo, tá? Se eu pegar um plano aqui e passar em qualquer uma das suas faces, esse plano, por exemplo, se eu tivesse esse papel aqui, fosse um plano, se eu passasse em qualquer uma das suas faces, todo o poliedro ia ficar de um lado só do plano. Entretanto, se eu passasse aqui nesse plano aqui, ó, tá? Ele ia cortar o poliedro em duas partes, tá? Uma parte lá e uma de cá. Outra maneira de se ver se um poliedro é convexo ou não, basta a gente, por exemplo, faz de conta que eu tenho ali uma agulha gigante, tá? Ou uma reta, tá? E passasse essa reta aqui em qualquer um dos ângulos desse poliedro, tá? Então se eu passasse aqui uma reta aqui, tá? Que viesse daqui, aí ele ia entrar aqui, ia passar aqui no meio, ia sair aqui, tá? Dá pra ver bem? Ah, ela tá passando aqui a reta. Entra aqui, nessa face, ela passa por dentro e sai nessa face aqui. Beleza? A gente só tem um ponto que entrou e um ponto que saiu. Não importa o ângulo que eu faça essa reta passar aqui nesse poliedro, tá? Entretanto, se eu passar aqui uma reta aqui, ó, esse carinha aqui, ela vai entrar aqui. Ela vai sair aqui. Ela vai entrar aqui de novo e ela vai sair aqui. Tá? Então a gente já tem 4 pontos aqui, tá? Então quando a gente tem um ponto, 2 pontos de entrada, por exemplo, e 2 pontos de saída, a gente conclui que esse é não convexo. E esse é convexo. Então para todo convexo vale a relação de Euler, tá? V menos A mais F igual a 2. Para esse aqui, algum só. Beleza? Então assim a gente diferencia um poliedro convexo do não convexo. Beleza? Qualquer coisa tira um print aí. Vamos lá continuar, porque senão vai acabar essa aula de novo e não caber nem a parte espacial, tá? É correria mesmo, porque muito pouco tempo de aula, tá? Para concluir essa parte de geometria, tá? A área e o volume da esfera, tá? Eu vou passar aqui rapidinho, tá? Faz de conta que isso daqui é uma esfera perfeita, tá? Faz de conta, tá? Esse eu só vou falar, tá? A área vai ser igual, a área da esfera é 4π, 4π ao quadrado. 4πr ao quadrado. Okay. E de vez em quando eu tenho que colar ali, porque senão eu esqueço de alguma coisa. Depois eu me enrolo igual da outra vez. E o volume é 4 terços de πr ao cubo, tá? Isso eu não vou dar muito detalhe, porque quase não cai no Enem, tá? Muito difícil cair alguma coisa relacionada à esfera, beleza? Beleza. Deixa eu só vir aqui. Da parte de geometria analítica, cai algumas coisas, tá? Então eu vou falar aqui a principal coisa que vocês têm que saber. Aproveitando, a gente, para finalizar, a gente pode trazer aqui uma coisa que pode ser útil, tá? Que às vezes você não lembra lá do triângulo. Eu não vou entrar muito em triângulos, senão nós fica aqui 3, 4 aulas, tá? Mas só aquela tabelinha dos ângulos notáveis, tá? Então, a gente vai fazer aqui a tabelinha, tá? Vou fazer a tabelinha e já volto. Beleza? E só para finalizar, então, eu fiz aqui a tabelinha, tá? E fiz aqui as razões trigonométricas no triângulo retângulo, tá? Então, para seno do ângulo B, né? A gente tem B sobre A, tá? Cosseno do ângulo B, C sobre A. E tangente do ângulo B, B sobre C, tá? Seno do ângulo C, C sobre A. C sobre A.
Cosseno do ângulo C, B sobre A. Tá aqui, B sobre A. E a tangente do ângulo C, C sobre B, tá? E aqui é a tabelinha que eu falei para vocês, que é muito importante vocês conhecer essas razões trigonométricas aqui, tá? De 30, 45 e 60 graus, tá? Então decorem essa tabelinha, tá? Tem até uma musiquinha aí que o pessoal do cursinho faz, tá? Que é uma musiquinha de Natal, beleza? Procurem aí na internet, tentem decorar isso aqui que é muito importante. Se você decorou o primeiro e segundo, a gente pode chegar na terceira, tá? Porque se a gente dividir seno, se a gente divide por cosseno, né? Cosseno de alfa e seno de alfa, a gente vai ter a tangente, tá? O que quer dizer isso? Se eu pegar aqui, ó, seno de 30 graus, tá? Vale quanto? 1/2, tá? Então a minha tangente vai ser igual, aqui, ó, implica que tangente é igual 1/2, tá? Eu tô pegando de 30 graus. 1/2 dividido, tá? Seno dividido pelo cosseno. Raiz de 3 sobre 2, tá? Já relembrando aqui um pouquinho também da nossa matemática básica, tá? Quando a gente tem divisão de divisão, o que a gente faz? A gente conserva a primeira fração e inverte a segunda fração, tá? Então, vamos continuar aqui. A nossa tangente vai ser igual. Vou manter a primeira, 1/2, que multiplica a inversa da segunda. Então, quem tá por baixo sobe, tá? Vai ficar 2 dividido por raiz de 3. Beleza? Quando a gente tem uma multiplicação, a gente tem aqui uma multiplicação, né? De fração. A gente pode cortar aqui de lado, tá? A gente não corta de assim, não, tá? Assim quando é igualdade, tá? A gente, quando tem uma multiplicação, a gente pode cortar esse carinha com esse carinha, tá? Ficou 1, né? 1 vezes 1, 1, tá? Então, a tangente, opa, faltou um G, é igual a 1 sobre raiz de 3. Tá? Mas a gente tem que tirar essa raiz de 3 aqui de baixo. Vou continuar aqui embaixo, tá? Então, só vou trazer para cá. Tangente igual a 1 raiz de 3. Tá? Como é que eu vou fazer para tirar essa raiz aqui de baixo? Se eu multiplicar isso tudo aqui por 1, vai continuar sendo ele mesmo, né? Concorda comigo? Se eu fazer vezes 1, vai continuar 1 sobre a raiz de 3. Só que a gente usa aqui uma artimanha, né? Se a gente pegar essa raiz aqui, ó, e fazer isso aqui, raiz de 3 sobre 3, concorda comigo? Qualquer número dividido por ele mesmo vai dar 1, tá? Se eu tiver 2, 2 dividido por 2 dá 1. Então a raiz de 3 dividido por raiz de 3 vai dar 1, tá? Então isso aqui é a mesma coisa que 1. Concorda comigo? Quando a gente tem isso, o que a gente faz? A gente vai multiplicar o de cima e o de baixo com o de baixo. Nos vai dar o quê? Tangente sendo igual a 1 raiz de 3, 1 vezes raiz de 3, tá? Sobre raiz de 3 sobre raiz de 3, quando a gente multiplica, a gente corta. Vai ficar 3 ao quadrado, tá? E raiz quadrada. A gente corta as raízes, tá? Então vai ficar raiz de 3 sobre 3. O que a gente achou? Raiz de 3 sobre 3. Quanto que é a tangente de 30 graus? Raiz de 3 sobre 3. Certo? Então, se a gente decorou as duas primeiras, a gente chega na terceira, tá? Olha aqui, ó. Raiz de 2 sobre 3 e raiz de 2 sobre 2. O que eu falei aqui? Quando tem raiz de 3 sobre 3. Ó, raiz de 3, raiz de 3. É uma divisão. Isso aqui é a mesma coisa que qualquer número qualquer, tá? A sobre A. Ele vai dar 1, tá? Qualquer número dividido por ele mesmo dá 1. Então, a raiz de 2 dividido por 2 e raiz de 2 dividido por raiz de 2 sobre 2 vai dar 1, tá? Então, se a gente pegar os primeiros, dividir pelo segundo. Então, tentem decorar essa parte aqui, tá? De cima, tá? Vou só apagar essa parte de baixo para não ficar muito confuso. Tira um print aí. E eu já volto falar um pouquinho da geometria analítica, tá? Beleza? Para continuar, então, a gente vai falar um pouquinho de geometria analítica, tá? Então,
Temos ali uns fundamentos da geometria analítica que a gente vai usar no Enem, tá? É assim, são duas coisas principais que cai no Enem, que é você saber a distância de 2 pontos, tá? No plano. E saber o ponto médio. Isso que você vai usar mais, tá? Então vamos supor, eu fiz aqui um plano, tá? De centro O, ok? Tá representado aqui. Como é que a gente vai achar essa distância do ponto A ao ponto B? Repare que eu já tracei aqui uma diagonal, tá? Que vai de A a B, beleza? Se a gente reparar, se a gente continuar essa reta aqui do Y1, né? A gente vai chegar num ponto lá da reta do X, né? Isso vai formar um ângulo de 90 graus, beleza? Então, o que a gente tem aqui? Um triângulo retângulo, né? Tendo um triângulo retângulo, a gente pode aplicar Pitágoras, tá? Então, a base da nossa fórmula, para a gente achar a nossa distância, né? Nossa distância do ponto A ao ponto B, tá? Quando é pedido isso, vai ser D, a distância, né? Sendo igual a raiz de quê? Qual que é o nosso cateto ali? Seria esse, né? Então, qual que é essa distância? Se aqui valesse 2 e aqui valesse 1, né? Seria 2 menos 1, daria essa distância, daria 1, né? Então, concorda comigo? Eu pego esse ponto menos esse ponto, tá? Então, vai ser x2, nesse caso, menos x1, tá? Ao quadrado. Vê? Vou deixar aqui pra gente ver melhor que é Pitágoras, tá? Mais esse carinha aqui, qual que é a distância daqui a aqui, tá? Concorda comigo? y2 menos y1. A gente vai ter essa distância, tá? Então tá aqui, y é 2 menos y1, tá? Ao quadrado. Então, ó, a hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, tá? A soma dos quadrados dos catetos, beleza? Então, quando a gente passa esse carinha pra lá, né? Ele passa como uma raiz, né? Na verdade, a gente tira a raiz dos dois lados, né? E corta-se esse e fica uma raiz daquele lado. Então, a nossa formulazinha para saber a distância de um ponto ao outro é essa, tá? Então, decorando essa formulazinha, já tem 90% de chance de acertar algum exercício do Enem que caia geometria analítica, tá? Outra coisa muito importante é saber o ponto médio, tá? Então vamos supor que eu faça mais aqui uma reta aqui, um segmento, né, de reta, tá? Aqui. Aqui, tá? Eu continuo isso aqui até aqui, tá? Apaguei aqui. Tá? Eu vou apagar esse daqui, que a gente vai achar ponto médio. Vamos supor que aqui fosse y1, tá? E aqui o x1. Vamos supor que essa medida D aqui seja igual a essa medida D, tá? E aqui a gente tem um ponto E, tá? Beleza? Então, se eu quiser saber esse carinha aqui, o ponto médio, tá? Se eu vou chamar de x3, y3, tá? Se eu quero achar meu x3, aqui nesse caso, basta eu fazer o quê? x2 menos x1, não vai dar essa distância? Se eu dividir por 2, vai dar exatamente no meio, né? Então, o ponto médio, tá? Desse segmento, beleza? Então, vai ser x2 menos x1 dividido por 2. Concorda comigo?
que eu tenho aqui o valor 2. Aqui eu tenho o valor 4, por exemplo, né? 4 menos 2, 2. 2 dividido por 2, 1. Então, a distância daqui a aqui é 1. E daqui a aqui é 1, tá? Se for o y, a mesma coisa. y3 vai ser y2, que está lá em cima, menos y1, dividido por 2. E eu vou achar o y3, tá? Certo? Então, assim, geometria analítica, o que mais cai são essas coisinhas aqui, tá? Principalmente esse daqui, esse carinha aqui. Essa formulazinha. No mais, a gente vai ver em funções, tá? Na hora que a gente for ver ali a parte de funções, a gente vai ver ali também alguma coisa sobre geometria analítica, tá? Então vamos passar para razão e proporção. Razão e proporção não é muito difícil, mas é uma das coisas que mais cai no Enem, tá? Uma coisa que cai muito no Enem. Então, são duas coisas que têm as propriedades bem, assim, básicas, tá? Então, a razão entre dois números, né? Por exemplo, se a gente lembra de razão, a gente já lembra de divisão, né? Uma razão entre dois números, né? Então, a razão entre dois números A e B, por exemplo, com B, diferente de zero, tá? Então, B tem que ser diferente de zero, beleza? É o quociente de A para B, tá? Então, na razão, essa razão aqui, a gente fala que na razão de A em B, né? Isso é uma razão, tá? Uma divisão. Só que nesse caso são números, né? Tá? A gente tá falando em A e B. Só que aqui a gente não chama de numerador e denominador, né? Como na fração. Já na razão, a gente dá outros nominhos para esses caras aqui. Esse e esse. Tá? A gente chama esse de antecedente. Beleza? E esse de consequente. Tá? Então, razão é isso. É a razão de um número para outro, tá? Proporção, aí já é igualdade entre duas razões. Nossa, quase derrubei o negócio aqui. Será a igualdade entre duas razões, tá? Essa é uma razão, tá? Então, a igualdade disso, razão aqui. Razão. A nossa proporção será a igualdade entre duas razões. Por exemplo, eu tenho A e B, proporcional aqui, né? A C e D, tá? Essa é a proporção, tá? Então, a gente fala que A está para B, assim como C está para D, tá? Daqui a gente tem duas propriedadezinhas, tá? Que são assim mais importantes, tá? São as principais ali da proporção, tá? É que se A sobre B é igual a C sobre D, então a multiplicação dos meios, tá? É igual, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. O que quer dizer isso? Se eu pegar isso aqui e transformar isso aqui diferente aqui, tá? Se eu fizer A, tá? Dividido por B igual, tá? C dividido por D, tá? A gente percebe que o quê? A gente percebe que isso daqui é a mesma coisa que isso aqui, né? A dividido por B, A dividido por B, igual C dividido por D.
Então a gente chama esses dois caras aqui. Deixa eu baixar esse aqui um pouco, aqui, tirar esse aqui um pouco. A gente fala que uma das propriedades é que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. O que quer dizer isso? Se eu multiplicar esses dois caras aqui, ó, e fazer uma multiplicação nesses dois carinhos aqui, tá? Você vai manter o produto dos meios vai ser igual, quer dizer, vai manter a proporcionalidade. Se a gente pegar aqui A sobre B, né, igual a C sobre D, tá? E se a gente multiplicar cruzado, tá vendo? Se eu multiplicar aqui, ó, os meios, tá vendo? Esses dois aqui são meios. Os extremos, por quê? Estão nas extremidades. Esses aqui são os meios, tá? Então, essa multiplicação cruzada que a gente faz, não é nada mais do que a gente tá multiplicando esses dois carinha aqui do meio e os dois carinha dos extremos, tá? Isso vai ser igual a sobre B. A está para B, assim como C está para D, é igual a A que multiplica D, tá? Assim como B multiplica C, tá? Se eu fazer essa multiplicação aqui, ó, os extremos, A vezes D igual os meios, B vezes o C, tá? Deu a mesma coisa, tá? Então o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, tá? Por isso que a gente multiplica cruzado, beleza? Outra propriedade é que a soma dos numeradores é proporcional à soma dos denominadores, ou o quê? A soma dos antecedentes é igual à soma dos consequentes, tá? Então tem aqui A sobre está para B, assim como C está para D, tá? Se eu fizer a soma aqui de A mais ou menos C, tá? Que pode ser que esteja um número negativo aqui. Isso vai estar proporcional B mais ou menos D, tá? Então essas duas aqui são as principais propriedades da proporção, tá? Sabendo isso aqui, a gente vai saber muita coisa, tá? Razão e proporção. Outra coisa referente à razão e proporção é a regra de 3, né? Onde a gente tem a regra de 3 simples, a regra de 3 composta, né? Deixa eu achar meu material aqui, minha cola. Então, temos aqui. A gente vai ver na última aula, eu vou só resolver problemas, tá? E vai estar bastante coisa disso. Deixa eu só pegar o material aqui, eu já volto. Beleza, então só para finalizar, vamos aqui falar sobre regra de 3 simples, tá? Então a regra de 3 simples, ela pode ser ou as suas grandezas, né? Elas podem ser diretamente ou inversamente proporcionais, tá? Então eu vou fazer aqui um exercício aqui rapidinho. Eu só vou ler um enunciado aqui e vou resolver aqui na lousa, tá? No quadro. Então, uma lancha com motor movido a energia solar possui uma área de absorção de raios solares de 1,2 metros quadrados, tá? Então, aqui, 1,2 metros quadrados. Isso é a área de absorção, tá? Dos raios solares. Da onde que pega os raios solares, tá? Para mover o motor. E com isso consegue produzir 400 watts, tá? Nossa, essa caneta... Uhum. 400 watts por hora, tá?
por hora. Beleza? De energia. Então, a empresa que produz essa lancha planeja colocar no mercado um novo modelo que terá a área de absorção de raios solares ampliada para 1,5 metros quadrados, tá? Então ele quer saber, nesse novo modelo, a energia produzida em watts por hora será igual a... Então basta a gente fazer uma regra de 3 simples, tá? Então a gente tem 1,2 metros quadrados, a gente consegue produzir 400 watts por hora, tá? Então se vai aumentar o raio de absorção, né, para 1,5, consequentemente ele vai aumentar. Então ele é diretamente proporcional, não precisa inverter ninguém aqui nesse caso, tá? Então basta a gente fazer o que agora? Multiplicar cruzado, né? 15 vezes 4, 1,2 x, tá? Vou fazer aqui embaixo, 1,2 x, beleza? É igual a 1,5 que multiplica 400. Beleza? Vou fazer aqui do lado, pra gente não fazer com calculadora. Então, 1,5 vezes 400, tá? 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 4, 20. Ok? 1 vezes 400, 400. Vou somar 0, 0, 0, 6. 6 mil. Não. 600. Porque tem uma casinha depois da vírgula aqui, tá? Então, 0 aqui para a direita a gente desconsidera, tá? Então, isso aqui vai ficar... vou fazer aqui embaixo, tá? 1,2x igual 600. Beleza? Aí, continuando aqui, vou passar esse 1,2 dividindo do outro lado, tá? 600 dividido por 1,2. Está dando para ver certinho. Caneta aqui. Gostei não. Tá? Então vamos fazer essa divisão. Vou até aproveitar esse aqui, ó. Tá? Dividido por 1,2, tá? Mas eu não lembro como é que divide assim. Se eu multiplicar aqui, ó, se eu passar essa vírgula para cá, tá? Eu vou ficar com 12 aqui. Basta eu também passar essa vírgula que estava aqui, lembra? Tava assim, eu passo ela para cá, tá? Então a gente vai ter 12, tá? E aqui vai ficar 6.000. Beleza? Sumi com aquela vírgula de lá. Passei a vírgula para cá, tem que acrescentar um zero, tá? Agora eu consegui dividir. 6 é menor do que 12, vou pegar 60. Então 12, 24, 36, com 12, 48, com 12, 60. Então 5 vezes 12, 60. 0, 0. Baixou o 0. Baixou qualquer número. Sou obrigado a dividir. 0 dividido por 12. Qual o número que vezes 12 vai dar 0? 0. 0 vezes 12, 0. 0 menos 0, 0. Baixei outro número aqui. Tá? Acabou a conta? Não. Toda vez que eu baixo o número, eu sou obrigado a dividir. 0 dividido por 0 é 0. Porque 0 vezes 0 vezes 12 vai ser 0. E aí acabou a nossa conta de divisão. Então a gente achou aqui que o x nesse caso, que seria quanto de energia a gente vai conseguir fazer, né? Será de 500, né? Peguei outra caneta, mas tá igual, tá? Watts por hora. Beleza? Certo? Regrinha de 3. Simples, tá? Então é uma coisa que vocês vão usar o resto da vida.
E tem a ver com razão e proporção, tá? Na última aula, a gente vai pegar ali umas questões ali, para fazer 1 hora de questão, tá? Só sobre questões do Enem, tá? Então vamos aqui tentar fazer uma outra aqui. Então, uma organização não governamental, né, uma ONG, possui um estoque de alimentos suficiente para servir refeições para uma população de 750 moradores, tá? Eu vou por aqui, 750 moradores, tá? De rua, durante 25 dias. Aqui é dias, aqui é moradores. Beleza? Aí ele fala ali, devido a um desastre natural, tá? Mais 500 pessoas necessitaram de ajuda para se alimentar, tá? Então aqui de moradores a gente somou mais 500, tá? Que aconteceu um desastre natural. Se a gente fazer essa soma, né? Vai dar 0, 5 e 7 com 12. 7 com 5, 12. 1.250 pessoas agora tem que alimentar, tá? Então daí ele pergunta, se a quantidade de alimento permanecer a mesma, esse estoque durará por... Ele pergunta quantos dias, né? Então tá. 750 moradores consegue 25 dias, tá? 1.250 moradores, tá? Vai ser quantos dias, né? Beleza? Deixa eu apagar. Deixa por favor. Tá? Então nesse caso, a gente já tem uma questão que ela é uma regra de 3. Só que se a gente pensar bem, 750 moradores, a gente teria alimento para 25 dias, né? Agora, aumentou o número de moradores. Entretanto, o alimento é o mesmo, tá? Então, quer dizer, vai continuar alimentando as mesmas pessoas, no mesmo tanto de dias? Não, né? Vai ser menos dias. Então, nesse caso, é inversamente proporcional, tá? Deixa eu escrever aqui. Então, vamos fazer aqui. Como a gente vai inverter essa parte, eu vou deixar aqui 750, do jeito que tá aqui, tá? 1.250, tá? Está para x, assim como 1.250 está para 25, ok? Então, multiplicar aqui, tá? Então, vai dar 25 vezes 750, tá? 5 vezes 0, 0. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 7, 35. 36, 37. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 7, 14, com 15. Isso vai dar 0, 5, 7, 8, 1. Tá? Então, eu vou ficar com x 1.250x igual a isso aqui, tá? 18.750. Beleza? Vou passar esse carinha dividindo lá, tá? Então vai dar x igual a 18.750 dividido por 1.250. Tá? De cara, ele pode já
Deixa eu ver aqui. Eu não resolvi isso aqui ainda, não, tá? De cara a gente pode primeiro cortar esse 0, tá? E a gente faz a divisão. Eu aqui não vou fazer a mão aqui, senão vai dar um trabalhão, tá? Mas a gente vai pegar 1875 e dividir por 125, tá? Eu poderia fazer isso daqui, tá? Mas o resultado vai ser 15, tá? Eu vou pegar aqui, ó, 18 não dá. Eu tenho que pegar 187. Se eu fazer 2 vezes 125, vai passar. Então vai ser 1. Vai dar menos 125, tá? 7 menos 5, 2, 6, 0. Vou baixar o 5, tá? Vai ser 5. 5 vezes 5, 25, tá? Sobe 2. 5 vezes 2, 10. Com 2, 12, tá? Sobe 1. 5 vezes 5, 5 mais 1 que tinha subido 6. 625, tá? Vai dar 0, 0, 0, tá? Então, o nosso x vai ser igual a 15, tá? Então, eu tinha 750 moradores. Consegui alimentar eles por 25 dias. Aumentou 500 moradores, que eu apaguei aqui, né? 500 moradores. Deu um total de 1.250 moradores agora, tá? A gente tem que ver. A gente quer saber quantos dias a gente vai alimentar. Quer dizer, aumentou os moradores. Entretanto, os dias vão baixar. Vai ser só 15 dias. Beleza? Então eu vejo vocês na próxima aula. Muito obrigado. Não deixe de deixar aí um comentário, tá? Os comentários aí embaixo. Se inscrevam no curso, tá? Que vai me ajudar muito. Só colocar o nome e o endereço de e-mail, tá? Já me ajuda bastante. E faça os comentários aí nos vídeos, tá? Na última aula a gente volta. A gente vai ter mais aulas agora, durante os dias. Mas na sexta aula a gente só vai resolver problemas, tá? Obrigadão, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.